Você sabia que até 2030 a geração 50+ representará 70 milhões de brasileiros? E que hoje ela já movimenta cerca de 1,6 trilhão de reais por ano? É a chamada economia prateada. Por isso, com mais de 79 anos de atuação, o Banco Mercantil sai na frente em oferecer os melhores produtos e serviços para os correntistas e investidores da melhor idade. São mais de 290 pontos físicos em 8 estados brasileiros e quase 1 milhão de atendimentos personalizados via WhatsApp por mês. Banco Mercantil, pioneirismo, solidez e qualidade no atendimento diferenciado para o público 50+. Gamecast! Bolsa de valores, sem mimimi, é da Clear. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Game Delas, o podcast sem mimimi. É esse o nosso lema? É esse, né? Bolsa de valores sem mimimi, aqui também. Eu sou uma maravilhosa host, né? Eu acho você maravilhosa, justamente por ser assim, descontraída, falou e é isso. No fim das contas, a gente não fala nada com nada. Como você tá, Martinha? Tudo certo? Bem. Tô super feliz de estar gravando mais um episódio aqui, ao seu lado. Você tá mais feliz porque hoje a gente vai falar muito pro seu time, assim, eu estou entendeu? Especialmente satisfeita por trazer um pouco mais do assunto aqui. Eu fico trazendo a galera do meu lado de análise fundamentalista e longo prazo. A gente tá tentando te converter, entendeu, Marta? Gosto, aprendo muito, mas falo pouco nesses episódios. Hoje nós vamos falar, então, sobre day trade, sobre curto prazo com Mariana Damasceno. Como você está, Mari? Tudo bem? Tudo bem, estou bem, um pouquinho ansiosa, né? Eu sou uma ouvinte do podcast de vocês, assim, muito grande. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Imagina, a gente... Fica à vontade, não fica tranquila. Fica ansiosa, que a gente fala besteira e tá tudo certo. Depois, e a besteira vai sem edição, inclusive, pro ar, o que é melhor ainda. Tipo, e tá tudo certo. Mas pra gente começar, a gente quer saber quem é Mariana Damasceno e o porquê você veio parar nesse mercado. Por influência de quem? Quando você, deu um plim e você falou, olha, Bolsa de Valores existe, eu vou colocar meu dinheiro lá. Olha, eu sempre fui uma interessada pelo assunto, né? Eu tive algumas viradas na minha vida profissional, fiz uma faculdade totalmente fora do que eu faço hoje, sou formada em Química, né, na Unesp. Nossa. Fui trabalhar depois de alguns anos com o meu pai, que tem uma empresa de TI, né? Então, fui cuidar da parte administrativa da empresa dele. Por trabalhar com a área financeira foi quando esse bichinho me picou, mas eu era mais do time da B. Porque eu falava assim... Você começou pelo longo prazo, assim? Eu comecei com um olhar totalmente voltado pro longo prazo. Pra mim era... então, a conversão acontece. É totalmente possível. É porque geralmente assim, geralmente a galera do longo prazo é tipo eu. Deu errado? Bom, gente, agora a gente não tem o que fazer. Agora a gente vai pro longo prazo, entendeu? O contrário existe. Talvez seja a primeira que eu vi aqui nessa mesa, viu? Não, e eu era tão forte nisso e como eu cuidava tanto da parte administrativa da empresa do meu pai. E também falava com ele sobre o patrimônio dele. Eu era a pessoa que ficava, a gente precisa pensar em investir, a gente precisa, né? Porque meu pai era aquele cara do todo o dinheiro guardado tá na poupança. Aí meu coração até palpitava. E eu falava muito sobre isso com ele. Quando a gente entrou na pandemia, né? A empresa dele, graças a Deus, não foi uma empresa que foi muito afetada. A gente trabalha com órgãos públicos, é uma empresa de TI, então pôde todo mundo ir para casa. Acho que a TI, na verdade, teve uma demanda gigantesca no meio da pandemia. Exatamente. Né? Pra gente, até hoje, essa demanda tá ainda crescendo. A gente só não consegue crescer mais porque tá difícil contratar a gente. Mas eu ouço essa história todo dia, gente. Essa área, Jesus amado. Eu falei, se a galera tá na dúvida do que fazer, parem de fazer. A galera tinha dúvida e ia fazer administração ou direito, entendeu? Gente, vai fazer... Todo mundo que me pergunta hoje em dia, ontem eu respondi isso. Alguém me perguntou, que faculdade minha filha? Eu falei, vai fazer TI. A gente tá precisando. Bater na porta, a gente tá contratando. Forma a gente, mas tem uma demanda gigantesca, né? E aí, no meio daquele movimento, quando parou mesmo, todo mundo vai pra casa, todo mundo vai pro home office, um dia meu pai me chamou e falou, Mariana, eu preciso conversar um pouquinho com você, você que se gosta dessa coisa do mercado financeiro, você gosta de investimento. Só que, de novo, eu era a pessoa do longo prazo. Já tinha ouvido falar do day trade, mas eu ouvia falar tudo de pior que existe no day trade. Eu era aquela pessoa que repetia o discurso day trade. Não, day trade é uma máquina de moer gente, não funciona.
E meu pai conhecia algumas pessoas que estavam fazendo. Meu pai achou a ideia maravilhosa. Né? Eu falei, ele foi do 880, ele foi do quero todo o meu dinheiro na poupança, vamos fazer day trade. Nossa. E eu falei, calma, Extremo. não é assim. Aí ele falou, não, mas como você gosta muito do assunto, escolhe o curso que eu pago, eu quero que você faça, porque eu acho que você vai gostar disso, você vai se dar bem fazendo isso. Foi aí que eu comecei a fazer curso de day trade, ali aproveitando que tava todo mundo enfiado dentro de casa. Estava trabalhando dentro de casa de qualquer forma, já lidava com dinheiro, já lidava com essa questão dos investimentos de longo prazo, achei uma boa oportunidade. E aí esse bichinho me picou. Aí eu fui... Você começou a estudar por onde daí? Meu pai acompanhava essas salas ao vivo, ele acompanhava de uma outra corretora, uma corretora pequena, mas ele achava muito legal. E ele olhava lá o cara falando, vendo gráfico, análise técnica, ele olhava lá e falava assim, não, mas é só assistir. Só assistir. Que ele fala na hora de comprar e na hora de vender, né? Mas eu acho que foi vendo o gráfico que ele achou que seria interessante pra mim, porque eu sempre fui muito analítica e uma facilidade de lidar com gráficos, né? E aí ele falou, eu quero que você vá estudar um pouquinho sobre esse assunto, escolhe o curso que você quiser, eu pago. Eu falei, que eu vou escolher o que eu quiser. Ele falou, não pode escolher. E aí eu escolhi mais de um curso. Alguns cursos eram mais aquele tipo de curso de um setup, que você faz um curso de 2 dias e aprende um setup. E outros cursos eram mais de análise técnica, que falava de gerenciamento de risco, tudo isso. Sim. E nesse processo eu fui descobrir que tinha pessoas perto de mim que faziam isso. Que no caso era o Scott, que trabalha hoje na assessoria da Clear. Ele tava ajudando um pessoal, e a gente se conhece desde pequeno, a gente é amigo de infância. Entendi. Nossos pais, na verdade, são amigos. Sim. E ele falou, putz, eu tô fazendo isso há tanto tempo, né? E aí, com ele, eu dei uma virada de chave de entender gráfico, de entender gerenciamento, de entender psicologia de mercado. E aí, comecei fui picada. Aí eu fui picada. É muito difícil você não gostar demais Converteu disso. de vez. Eu costumo dizer que eu acho que o maior risco do day trade é gostar demais dele. Olha isso, Bea. Então, mas é que assim, é óbvio que eu gostava, mas chegou um certo momento que todo mundo gosta, não tem como não gostar. Mas aí eu ficava muito ansiosa. A performance ela teve com o perfil. Então, Eu não sabia lidar com a minha ansiedade e eu fazia burrada, entendeu? O famoso ganhar de manhã e perder de tarde era meu clássico, era esse, entendeu? Sabe qual que era a minha... eu tinha exatamente esse problema. Como eu vim com uma mentalidade do day trade é muito perigoso, day trade é isso, day trade é aquilo, eu tive muita dificuldade para clicar na real pela primeira vez. Eu queria ficar no simulador eternamente. Então, para ir para real, para mim, foi difícil. E cada vez que eu ia fazer isso, eu tinha uma ansiedade muito grande para fazer. Eu acho que o que me ajudou muito foi começar desde sempre em grupos, em que o pessoal acabava se juntando, entrava numa sala do Zoom e operava junto. Encontrar esses grupos muito rápido foi legal para mim, né? Sim. Mais do que uma sala ao vivo, mais grupos assim, onde eu podia falar, E eu sou a pessoa que levanta a mão e fala, eu pergunto muito. Posso. E aí eu peguei e comecei a perder, mas isso mexia muito com a minha ansiedade. Eu acho que eu demorei muito. A primeira boleta foi dentro desses grupos. Já foi dentro desses grupos, porque até então eu só ia no simulador. E meu pai, ansioso, ele chegava todo dia pra mim e falava, e aí? Eu acho que isso. Né? E aí? A galera te bota pressão pra você tá fazendo. Mas eu falava, e aí ele ouvia muitas histórias de gente que, assim, começava ganhando em um mês, estava dobrando o patrimônio, e eu falava pra ele, as coisas não funcionam assim, não é tão simples assim, isso daí... e aí essas mesmas histórias depois foram caindo. Sim. Aí ele foi vendo e falou, não, eu vou respeitar seu tempo, porque eu sei que preciso respeitar seu tempo. Hoje em dia, ele nem pede mais pra eu operar pra ele. Hoje em dia eu opero só pra mim. Pra ele eu cuido dos investimentos, da carteira como um todo, porque eu tenho certeza que assim que ele aposentar na empresa, quem vai operar day trade é ele. Mas pra ele é uma carteirinha mais tipo de ações, renda fixa, tô essas bastante paradas no assim. renda fixa, tenho algumas ações pagador de dividendos, fundos. Então ela veio aqui Ela pra tá bem trabalhar com os dois, bonitinha. entendeu? Não, Isso eu digo aí. assim, trabalha com os dois pontos, E eu né? acredito muito que o que eu tô fazendo hoje de day trade pra mim, o que eu fiz? Eu separei minhas 2 carteiras, então eu também tenho a minha carteira onde eu tô lá, renda fixa, algumas ações, essas coisas. Eu gosto do mercado como um todo. E eu acho que o day trade é uma baita de uma oportunidade de aportar exatamente ali. Eu não vivo dele hoje, o meu rendimento com o meu trabalho é o suficiente. Mas a minha intenção hoje com o day trade é 100% aportar. Eu não tiro nada dele, vou lá, vou jogar ele para uma carteira olhando por um prazo maior. Então eu acredito muito que a vantagem do day trade é o longo prazo dele. A gente fala muito isso, o day trade é longo prazo. E foi quando isso que você começou?
De 2 anos pra cá, o day trade, né? É. Agora, fazer do jeito que eu tô fazendo, acho que de um ano pra cá. De dar essa separada, separadinha. de dar uma diminuída. Eu precisei dar uma parada com day trade em um ponto, por causa do meu trabalho principal, Sim. né? Porque Se me dividir com consome, tempo. dividir com tempo, todas essas coisas. Só que eu tenho a vantagem de como eu trabalho na empresa do meu pai, eu cuido de toda a administração da empresa dele. Já é uma empresa razoavelmente grande e tal. Mas como ele que me colocou nisso, ele não liga. Ele falou, pode, tá durante o dia, você tá no pregão, às vezes ele vem. Às vezes ele tem uma plataforma que ele joga só no simulador lá, fica lá brincando no simulador, entendi. eu falo que é o banco imobiliário dele, né? Então, às vezes ele tá na sala dele e vem, então ele não liga que eu opere durante o dia, eu falo, me deixa quieta hoje, porque hoje eu vou operar. Sim. Mas eu opero num período de tempo curto, eu tenho como meta daqui até o fim do ano, ver se eu consigo operar aí metade dos pregões do mês, eu opero menor, por quê? Porque senão mexe com a minha ansiedade. Eu não consigo boletar grandão ainda, mas isso é uma meta de Mas às vezes longo não prazo. não é uma necessidade. Eu vou voltar nesse ponto, mas tem uma outra coisa que você trouxe na sua fala, que é, ainda não vivo do day trade. Eu tenho a impressão que as pessoas que vêm para esse mercado de curto prazo, elas se botam numa obrigação de viver do day trade e não precisa. E Exatamente. aliás, eu nem... Aí você fala por... O que você vive mais isso daí, né, Martinha? Se é realmente necessário, eu vejo a galera que vive no day trade, isso eu acho que é muito pra poucos. Você viver só de day trade, né? Tipo, só com essa fonte de renda. E eu acho que é uma puta de uma pressão, cara. Eu acho. É muito. Eu acho. Vamos lá, a história de cada um e tal, mas eu acho pouco inteligente alguém que tá começando a aprender a falar. Se cobrar uma performance dessa, porque é muito cansativo. Sim. É gostoso depois que você aprende. Agora, vou resumir assim. Pra eu virar a minha curva pra cima, eu demorei 4 anos. Eu fiquei 4 anos perdendo dinheiro. Sim. Então, tem a ver com perfil, porque nesses 4 anos, em nenhum momento eu falei, cara, perdi não é pra mim, não. Eu falei, não, vou ficar boa nesse troço aqui. Mas eu acho que a pessoa sou tem desse mindset. que ter isso dentro dela, entendeu? Não é ficar burramente ali, nossa, tô tomando na cara todo dia aqui, amanhã vamos de novo. Não é o simplesmente vamos de novo por ir de novo. Tem que estar alinhado com o perfil. Eu acho muito perigoso essa questão de falar que vamos viver de day trade. Viver no risco, tentar garantir, tirando dinheiro através do risco, é muito estressante. Imagina a qualidade do dia da pessoa que, sei lá, um mês fechando positivo, no outro mês, meu Deus, será que vou ter luz em casa, internet, paga? Quando você Entende? fala isso, eu fico pensando em uma pessoa operando com todos aqueles boletos de casa Na grudados frente, é do o monitor. motivo da pessoa. Hoje eu fiz isso, tira essa conta. Hoje eu fiz isso, essa aqui agora Não, eu vou e o que é pagar. assim, ó, aí você paga essa conta, aí no próximo trade você perde, você coloca ela ali de novo. Você fala, e ainda tem que cobrir a linha do negócio. Aí lascou. Então, eu não acho, de verdade, não falando que seja impossível, se você tiver muito dinheiro, você consegue tomar bastante risco, você tira um pedacinho de muito, também pode ser muito, né? E aí você consegue ir tomando risco ali, perder um pouco ali. Você tem um bolão de dinheiro lá, como você faz com seus investimentos, distribuindo tudo. Agora, uma pessoa chegar, Bea, e falar, eu vivo só de day trade, cara, eu duvido. É difícil, né? Eu quando Você operava acha que day isso trade, um momento eu vai não chegar vivia pra só de você, day ou trade. você não pretende fazer Não isso? pretendo, eu acho que essa que é a questão. Eu não pretendo. Essa é a tranquilidade que te dá grandes chances de que isso Possa vir a acontecer. Eu digo É. assim, não falo não pretendo como nunca vou fazer. Não é minha pretensão principal. Eu, uma vez picada pelo day trade e começar a literalmente entrar nesse universo mesmo, apaixonei, né? E hoje faço pós-graduação em mercado de capitais, eu gosto da ideia de ensinar, até tendo o Scott como mentor por um tempo, a gente criou um grupo onde a gente começou a ensinar para as pessoas, desde a primeira vez que ele passou a ensinar pra gente, como eu sou uma pessoa que gosta de estudar, assim, levar a sério o negócio de estudar, tanto que assim, não trabalho exatamente com isso, mas estou fazendo uma pós-graduação, estou estudando para tirar o CNPI, eu quero essas coisas, eu não tenho essa pretensão de viver do day trade, mas eu não quero não fazê-lo, eu quero sempre estar fazendo. Eu acho que o day trade me deu uma agilidade muito grande de entender mercado pro longo prazo. Eu uso gráfico para olhar para longo prazo, eu uso gráfico para eu não opero o gráfico, mas para as posições que eu tenho de ações de empresas que eu tô olhando para dividendos, eu não excluo uma olhada pro gráfico, porque eu sei que ali
pode me dar alguma informação. Ele te conta uma história. Ele me conta uma história que às vezes eu não tô conseguindo ver. Ele né? não, assim, eu digo, a gente teve esse embate na Expert, né, que foi o meu painel, era análise fundamentalista versus análise gráfica. É óbvio que você pode usar os dois, não precisa, entendeu? Se você quiser ser só fundamentalista, tá tudo bem. Você pode usar gráfico, você não vai tomar a sua decisão com base em gráfico, mas ele vai te contar uma história daquele papel que você vai investir, volatilidade, pra você saber o quanto de volatilidade você pode esperar pra sua carteira, porque é diferente você colocar, sei lá, uma Petrobras da vida, que qualquer espirro do governo, do presidente vai pra um lado, vai pra outro, e aí você vê essa movimentação no gráfico, e é diferente, sei lá, de você colocar... sei lá, que outra empresa, o Banco do Brasil também é mais tranquilo, até mais uma Taesa da vida. Eu falei ontem da Taesa, ele sabe que eu falo da Taesa, porque eu falo que é a minha queridinha por causa disso. Sim. Numa turma que a gente tem hoje, que a gente ajuda, a gente criou uma comunidade, tem uma turma lá que a gente opera junto, mas a gente incentiva muito essa mentalidade do opere o day trade, mas olhe pro longo prazo, usa o day trade para alimentar. Muita gente não tem condição de ficar aportando todo mês, então usa o day trade para gerar um aporte maior. Então a gente fala dessas duas coisas, a gente diz o seguinte, que a análise fundamentalista vai me dizer o que eu vou operar. Então, se eu vou operar Taesa, se eu vou operar Oi, né? Eu tô olhando para fundamento, eu tô olhando para longo prazo e tal. Mas o timing, eu uso muito gráfico. Então, eu tenho aportes a fazer, eu espero um momento, ele bateu num suporte, eu aproveito a oportunidade no preço para tentar entrar melhor. Mas, por exemplo, é uma posição que eu tenho há 2 anos. Eu gosto da empresa. Então, mesclar essas duas, né? A análise fundamentalista vai me dizer o que eu compro e a análise técnica quando eu compro. Sim. É uma coisa que eu acho que vale muito a pena. E eu só aprendi isso quando eu fui aprender análise técnica, entender a importância do preço também, porque antes eu era a mentalidade do só compra, não olha o preço, só compra, não olha o preço, daqui 20 anos a gente garante isso. Preço importa, até no longo prazo, né? Não tem como você não colocar isso na conta. Agora, voltando para a parte da ansiedade, que a gente vai pulando os temas, né? Você acha que, claro, você tá 2 anos em tese fazendo day trade. Pegou um período tenso. Era justamente isso que eu ia trazer. Porque Chegou. você tava ansiosa, você tava no simulador pra você botar o dinheiro na real, você já ficava um pouco ansiosa. Como foram esses últimos 2 anos, até mesmo dessa evolução mesmo, evolução pessoal, evolução no mercado, como trade e tal, porque é muito diferente esses anos que a gente viveu de mercado. Olha, eu vou até ampliar pra você ter uma ideia do impacto que o day trade teve na minha vida. Porque o resultado que ele trouxe pra minha vida veio primeiro fora do mercado. Nessa época de pandemia que a gente tava, né, todo mundo dentro de casa quando eu comecei a estudar, por causa de pandemia, eu, uma mãe com 2 crianças sozinha dentro de casa, porque meus filhos hoje estão com 7 e 5, né? Eu ia pedir, poxa, se botar essa galera presa dentro de casa, nossa eu tava lembrando hoje, né, falando assim, quando falaram assim, quarentena, não pode ver ninguém, né? Então eu não via meu pai, não via, né? Eram só eu e 2 crianças. Às vezes, eu até hoje estava me perguntando como foi que eu sobrevivi, porque agora passou as férias escolares e foi um mês arrastado. Sim. Né? Mas eu falava, meu Deus, como eu sobrevivi com essas 2 crianças. Engraçado porque eles me viram muito operar day trade e eles veem até hoje o gráfico, eles falam, Dolinha, mãe. Dolinha. Né? E eles... então, assim, eu tava nessa fase... Eu tinha problemas de crise de ansiedade, eu já fazia terapia por causa disso. E eu tava passando pelo auge de um processo que eu lutei a vida inteira, que foi brigar com peso. Eu tava com um pouco mais de 100 quilos naquela época. Caramba! Só dúvida, quantos quilos você perdeu? 36 quilos. Caraca, gente. E aí, foi nessa fase quando eu comecei a entender day trade, eu comecei a entender 2 coisas que estavam mexendo comigo. A ansiedade, mas ela não vinha só do day trade, ela estava vindo do contexto. Pandemia, o medo que a gente tava do incerto, do que estava acontecendo. E aí eu percebi a questão do day trade ser muito sobre disciplina, né? E eu, quando enfio um negocinho na minha cabeça... né? Eu falei, eu quero aprender a fazer esse negócio, day trade. Eu tava determinada, eu falei, eu vou aprender a fazer isso. Numa conversa que eu tive com o Scott, a gente tava falando, eu falei, é muito sobre disciplina. Eu sempre me considerei uma pessoa indisciplinada. Assim, porque eu falava assim, eu vivia a briga da vida com o exercício físico. Eu nunca gostei de fazer. Precisa de não sei o que era. E ele pegou e me mostrou um vídeo uma vez, acho que até do Leandro Cruz, falando sobre a questão do ser atleta da mente, né? Sim. E ele falou, eu tava falando, nossa, eu tô tentando ver se agora eu vou treinar. Eu tava naquela época
fazendo exame pra pensar em fazer uma bariátrica. Caraca. Eu tava vendo isso, comecei a fazer os exames. Peguei, tava fazendo pré-operatório. Caramba. E aí eu peguei e falei, eu vou começar de qualquer jeito. O médico falou, você vai ter que mudar o estilo de vida. A bariátrica, ela é só um reset. Você Sim. não pode viver o estilo de vida que você vivia antes, né? Sim. Então, eu comecei a treinar com o personal, que eu já conhecia. Comecei numa nutricionista, fazia terapia. Mas o start foi quando o Scott falou pra mim. Lembra que a gente fala tanto de disciplina do trade? Ele falou pra mim, disciplina, a gente treina... Não é a disciplina do trade, a gente treina disciplina. Na vida. Na vida. É e quanto isso. mais você é disciplinado em uma coisa, mais vai transbordar pra outra. E é isso daí eu peguei. Perfeito. Perfeito. Aí, eu tinha feito... quando eu fui com o médico pensando na bariátrica, ele falou assim, a expectativa é que você perca em 1 ano 30 quilos. Tá. Né? Só que eu tenho muito medo de cirurgia, então isso foi uma coisa que ajudou a postergar. Tava pesando Porque eu tenho o negócio. muito medo, tinha muito medo de fazer cirurgia com 2 filhos pequenos. Era eu e eles, né? Eu Sim. separei do pai deles muito antes, então aquele medo de se me acontecer Só alguma tem coisa, só tem eu, né? Sim. Eu tinha muito medo, foi bom, porque eu fui postergando isso e aí eu fui começando a treinar. E aí eu comecei a fazer igual eu faço hoje com day trade. Eu me disponho a fazer um pouco. Eu não jogo uma meta pra cima, eu quebro em pequeníssimas metas, bem possíveis. Sim. Porque eu já descobri que se a meta que é bem possível eu faço, qualquer coisa que eu fizer a mais, ela é ganho. E dá um puta de um gás Dá pra um você puta continuar. de um gás, exato. É. Então eu falava assim, vou treinar 2 vezes por semana. É só isso que eu vou fazer. Eu juro que eu marcava igual o presidiário. num mural, assim, ó. Semana 1, risquinho. semana 2, fazia risquinho. Quando eu fui umas 3 semanas, falei, não, 2 vezes tá pouco, acho que dá pra ir 3. Sim. Chegou num momento em que eu não tinha meta de peso, porque eu tinha decidido que eu ia fazer a bariátrica, era só questão de tempo, então eu não tinha uma meta de perder peso. Sim. E o peso começou a ir embora. Quando eu já tinha perdido uns 10, eu falei, não vou fazer essa cirurgia. Dá Né? pra- Não vou fazer, dá pra ir. fazer. E aí eu perdi 36 em 10 meses. Caraca. 36 em 10 meses. Foi mais do que se eu... você tivesse feito a Exatamente. bariátrica em menos tempo Em menos também. tempo. E sem o estresse, né? O corpo. Sem, a com uma qualidade de recuperação. vida muito melhor. Aí eu falo, essa chave é uma coisa que eu já virei. Hoje isso já faz mais de 2 anos e eu sou a pessoa que treina. Aí lá no meu Instagram isso virou até uma piada, porque eu não falo, eu não gosto de treinar, mas eu aprendi que eu preciso fazer, mesmo que é desconfortável. Sim. E aí, então o day trade mudou até isso na minha vida. Primeiro ele mudou por fora, Sim. né? Depois ele mudou mais essa parte do mercado em si, mas quando eu fui entender da disciplina, do estar ali para fazer o que eu me propus a fazer, de precisar ter esse resultado, e o resultado vai ser... É igual com dinheiro. Qual que é o problema do pessoal que faz day trade? Quer resolver a vida Rápido. rápido. É no o problema de gráfico quem de tem 5 problema minutos, com peso. É o problema de quem tem se eu problema tenho com peso, que- quer perder em 1 mês, o que demorou 10 anos pra ganhar. É. Aí se não ganha, mas eu eu fiz uma dieta e não perdi 10 quilos em 1 mês. E Aí é a uma pessoa... frustração, assim, que não tem muito razão, né? Que você tá falando. É que a Você- gente você cria leva uma a- expectativa, né? Exato, exatamente. Essa expectativa é totalmente desalinhada. Mas isso que você trouxe de trazer a disciplina da vida pro mercado, e seja a modalidade, eu acho que isso faz total sentido. E eu assim, eu sempre tive isso na minha cabeça, mas ainda assim não consegui fazer virar de um lado, mas eu acabei virando do outro, assim. Tipo, eu sempre fui muito disciplinada de treinar todo dia. Assim, a parte da comida tá faltando, né? A gente faz uma Mas orgia... a comida é bem mais difícil do que o treino, eu é acho. cada orgia alimentar que eu faço que vocês não têm ideia, mas assim... Mas não é sempre, né, Bea? Essa semana não vamos nem comentar. Mas assim, essa parte eu acho que ela influencia muito e a galera negligencia porque ela separa. Elas acham que quando elas vão sentar na frente do monitor, Vai baixar uma pessoa. não, vira a chavinha Vira a chave. e agora eu vou ser assim. É muito difícil, porque você vai ser assim por 1 hora. Depois que você vai dar uma relaxada, talvez porque deu certo, volta ao que era antes e aí a galera começa a entregar todo o resultado que fez. Não é isso que funciona? É Não é assim isso. que funciona? É isso aí. É, E outra coisa que eu acho que faz diferença é, assim, também fazer isso logo cedo, você já começa o dia ganhando. sim. Então eu falo, se eu não conseguia, né, ao longo desse tempo, se eu não consigo, alguma coisa acontece, eu não consegui treinar de manhã e eu consegui à noite, tudo bem. Tô dizendo que precisa ser de manhã. Mas todas as vezes que eu começo o dia treinando, eu sei que a primeira coisa do dia eu já ganhei de mim, porque nenhuma hora que meu celular toca e eu tenho que levantar pra ir treinar, eu tô com vontade, né? Eu falo, minha cabeça tem uma capacidade de dar desculpa pra mim mesma, que ela é ótima.
Então eu falo, eu brinco nas minhas redes sociais, eu falo muito isso, e isso é uma coisa que o pessoal fala muito comigo em rede social, porque eu sempre falo, a melhor parte do treino é a hora que ele acaba. Sim. Na hora que eu vou embora. Adoro ir embora. Mas pra eu ir embora do treino, eu preciso ter ido. Eu preciso ter feito a minha parte. Então, pra trazer isso pro trade, é a mesma coisa. Eu comecei a focar no processo e saber que o resultado é consequência dele. Então, por exemplo, eu, em vez de ficar me preocupando, monitorando quanto de peso eu tô perdendo, eu tenho que monitorar e fazer a minha parte, que é ir treinar e manter a dieta na melhor parte, no melhor, né? Do melhor jeito. No melhor jeito possível, por maior parte do tempo. O trade, eu falo a mesma coisa. Eu não tenho uma meta, eu preciso fazer X financeiro no dia. Eu preciso estar operando dentro de um operacional. Aí eu virei muito disciplinada, porque aí eu entendi o poder da disciplina. Então o que eu fiz? Qual que é o melhor mundo para quem vai operar day trade? Você precisa ter um operacional extremamente claro, você precisa conhecer ele muito bem, os números dele. Então eu comecei a planilhar, fazer backtest na minha mão, né? Então isso aqui eu entraria, isso aqui eu não entraria, isso aqui daria, e fui vendo que ao longo do tempo isso ia se pagar. Então, a única coisa que eu precisava fazer é fazer isso ao longo do tempo. Então, eu preciso operar e operar dentro de um plano que eu estabeleci, porque eu já medi esse plano. E eu sei que ao longo do tempo ele vai funcionar. Isso tirou minha ansiedade. Porque aí, eu ia operar e aí o stop acabava comigo. Eu nunca tive dias de fúria, né? Porque sou disciplinada, então eu nunca... né? Eu colocava a plataforma pra me bloquear, essas coisas. Então, um dia de fúria eu nunca tive. Mas acabava comigo, eu não conseguia clicar de novo depois. Eu ficava semanas sem operar. Tipo, se eu estopava o dia, se eu ficava... aquilo mexia comigo. Hoje, eu sei que quando eu estopo, o que eu defini pra fazer como operacional, fiz ali um backtest por um tempo, e 70% das vezes ele vai no alvo que eu tenho. Então, quando ele estopa, eu sei que eu tô nos 30%. E continuo monitorando isso, porque se em algum momento esse percentual mexer, eu preciso parar um pouquinho e rever. Analisar a frequência de mercado. Mas quando você faz... Qual que é o problema também? O pessoal vai operar day trade e eles falam assim, como é que você faz? Aí você vai lá e conta o seu operacional. Como que você faz? A pessoa quer copiar, só que ela não tem essa segurança que eu tenho de operar aquilo. Sim. E aí começa a fazer um monte de adaptação e faz besteira. Como que você montou a sua estratégia? Como que você opera hoje? Escolhi um padrão de análise técnica para não ter que ficar também colada na tela, porque isso também... Acho que autoconhecimento é tudo, né? Então, como eu não sou uma pessoa que pode ficar olhando gráficos um tempo muito pequeno, eu vou lá nos 5 minutos, não sei o Martinha. Martinha gosta dos tempos menores ainda, né? Eu gosto. Do baile funk. Mas até pra commodity, Marta? Pra commodity, aqui não, porque não tem liquidez. Eu ia dizer, você vai botar um gráfico de 5 minutos, tem um risco. Não dá. Pra commodity eu uso no milho eu uso 30, 60, 120. Entendi. E os outros eu uso mas aí 60 índice diário. Dólar é swing. Commodity eu olho mais pro swing. Agora índice dólar tem 30 segundos, né? Também Nossa dá pra senhora, olhar. gente. Aí eu fico ansiosa. Aí eu não consigo. Então eu pego um gráfico de 5 minutos, juro pra você. Então eu escolhi um padrão. Um padrãozinho bonitinho, planilhei ele por um tempo suficiente pra me sentir confortável. Vi que ele ao longo dos últimos meses ele tem performado legal, tá dando um financeiro interessante. Aí eu vou lá, tô trabalhando, tô mexendo em algumas outras coisas. Eu começo a colocar meu despertador no celular a cada 5 minutos, porque daí eu vejo lá uns segundos antes do candle fechou. Porque antes do candle fechar eu não vou fazer nada, né? Então eu vou lá, olho, tem pra fazer, faço, não tem pra fazer, volto e tiro a cara. Quando eu entro numa operação, aí eu fico assistindo e tal, mas quando eu não tô, eu tiro. Por quê? Porque daí eu não fico forçando vista pra ficar achando a entrada onde eu não conheço tão bem. Então, assim, toda essa disciplina que eu tenho hoje, ela foi construída porque eu já entendi o poder que a disciplina me dá. Sim. Antes eu achava que disciplina era uma coisa que prendia a gente, porque a gente quer essa desculpa, né? Ser engessado, rotina, disciplina. Hoje em dia eu sei que disciplina é liberdade pra mim. Sim. Então eu tenho tranquilidade, eu estabeleço qual é o plano. Eu acho que qual é o plano depende muito de característica de cada um. Tem gente que vai operar análise técnica, tem gente que vai operar fluxo, tem gente que vai... E tudo bem. Acho que sendo disciplinado pra fazer o que se propôs a fazer, é o que dificilmente no longo prazo não vai dar resultado positivo. Isso que a Marta falou de ficar muito tempo no day trade até dar resultado, eu acho que é isso, porque muita gente
quer o resultado tão rápido pra tentar dar umas tacadas grandes dessa, arrisca demais. Aí não tem solvência pra passar pela curva de aprendizado Exato. que você precisa passar. Exatamente. Né? Então, assim, eu sempre fui pequeno, porque eu falei, eu preciso ficar o máximo... Eu acho muito difícil que alguém que fica 2, 3, 4 anos operando, que realmente não comece a aprender e virar essa curva a seu favor. O problema é que as pessoas, eu vi várias nesse tempo... Fazer isso em 3 meses. Exato, querem fazer isso muito rápido. E esse é um outro ponto que é muito louco, e eu tava conversando agora, que a gente teve a feira e tal, eu tive a oportunidade de conversar com muita gente do day trade, de mercado e tal, e eu acho que um ponto, e aí, quando eles falaram isso, eu falei, talvez tenha sido isso que aconteceu comigo, inclusive. A gente fica nessa de, eu vou começar pequeno, mas você não precisa crescer tanto também. Chegou um momento, quando eu operava, que eu boletava, assim, 30, 40 contratos do cheio. Do cheio. Não era mini, era do cheio. Nossa. Então, assim, qualquer chacoalhada no mercado... Machuca. 2, 3, 4 conto pra cima pra baixo, entendeu? Como é que uma pessoa não vai ficar ansiosa de fazer isso? E aí, a gente tava trocando essa ideia, e aí o Paulinho Lima, que ele também tá com a gente na Clear, ele disse assim, mas sabe o que é, Bea? Porque a gente operava junto na época, né? Sabe o que é, Bea? Eu também ficava muito estressado no final do dia, ou ansioso, mesmo em dia que você tinha... ganhei, beleza, mas você tava acabado no final do dia, porque era o tamanho da mão, e sem necessidade. Aí ele disse assim, depois, quando eu voltei a operar com uma mão um pouco menor, que me entregaria os resultados que eu buscava, não vai ganhar o PIB do Brasil do 1% ao mês, como muita gente quer, né? Mas assim, dá um resultado ok. Ele disse assim, eu consegui resolver todos esses meus problemas de ficar estressado, ansioso e de chegar ao final do dia só querer ser um vegetal no sofá porque eu não tinha mais cabeça pra fazer nada. Porque a gente fica nessa de... a obrigação de, não, aos poucos eu vou aumentando a minha mão, mas você não precisa aumentar a sua mão pra sempre. Vai chegar um momento que talvez se você for operar 10 minis, tá maravilhoso e, tipo, você não precisa aumentar mais do que isso, porque você tem seu operacional, claro, tô aqui dando um palpite do que seria uma estratégia, mas você vai fazer o seu operacional e você vai fazer o seu resultado com aquilo. Só que aí entra o fator ganância. Eu penso assim, poxa, se eu sei fazer com 10... eu vou saber só um número que eu troco, né? Eu vou saber fazer com muito mais. Só que aí vem essa parte emocional e que é muito difícil você achar que vai ter o mesmo emocional pra operar com 10 e com 100. Deveria ser assim? Deveria, gente, mas tem um ser humano por trás disso. Não tem o que fazer, não tem terapia que vai resolver esse negócio. E aí, nesse ponto, eu acho que foi aonde talvez eu demorei, talvez, pra me ligar nesse sentido, entendeu? Eu ficava ansiosa, estressada, cansada por conta disso. A gente tinha uma mão muito pesada, porque a gente achava que já sabia fazer. A gente veio de anos muito fáceis, 2014, 2015. Você tinha uma volatilidade muito grande para índice. Dólar tava começando a ter uma volatilidade maior, porque assim, ó, dólar em 2014 não dava quase nada. Porque em tese, câmbio não é pra andar, né? Câmbio não era pra flutuar tudo que flutua. Vamos começar por aí. Mas aqui flutua. Aqui anda 100 pontos pra cima e 100 pra baixo. Entendeu? Hoje eu andou 50 pontos pra cima em 5 minutos. Eu falei, então... meu Deus! Então... hoje é um novo... Uma moeda não era pra fazer isso, não né? Teoricamente não. Mas e aí a gente chegou, acho que nesse momento de pesar, foram anos muito fáceis, a gente ficou muito confiante. E eu também operava com um grupo, assim, né? Uma galerinha, a gente ficava no Skype, assim, meio junto. Já tinha salas também, então a gente acompanhava a mesma pessoa, a gente operava fluxo. Então a gente meio que ia se ajudando e todo mundo foi pegando muita confiança, porque foram anos muito fáceis, todo mundo dava certo, tipo, sabe? Quando dava errado, mesmo que você fala, não, eu vou tentar recuperar, você recuperava, sabe? Mesmo quando você fugia da sua regra, da sua disciplina, tudo dava certo. E aí chegou um momento que o mercado estreitou ali, né? Que foi logo ali depois do impeachment da Dilma, mudou a frequência do mercado, que a gente fazia não funcionava mais, e a gente tava com uma mão super pesada, que antes você conseguia fazer um scalp de, sei lá, 2, 3, 4 pontinhos ali com o contrato cheio. Só que isso era muito rápido, segundos. Aí quando o mercado estreitou, às vezes pra você fazer isso, você ficar 10 minutos. Mano, você tem tempo demais pra ficar dinheiro ansioso. No risco, imagina a ansiedade que dá isso Você aí. fica cozinhando galo. Aí, tipo, porra, não tinha como, entendeu? Aí eu acabei me desgastando. Eu comecei a entregar boa parte do que eu tinha feito nesses anos, tipo, 2014, 2015. E eu falei, cara, acho que vou pivotar. Vou voltar a fazer o que eu já tinha lá em 2011, 2010, quando eu tinha começado a olhar que era por onde você começou também, que é análise fundamentalista e olhar para longo prazo. Mas eu acho que esse é o ponto, assim, o tamanho da mão. Pesa.
Uma hora vai... falou, é estratégia bem definida, escolher um tempo gráfico, porque você tem que tirar, senão você fica... Eu fico passeando, mas, gente, eu sou analista, eu olho várias coisas, converso com vários perfis e tem a questão também que eu tenho que cumprir um horário. Então, pra mim, várias vezes que eu olho, assim, um movimento, ou chamo um trade e falo, bom, se eu estivesse esperando na física, pra mim era isso, um beijo, boa noite, até amanhã. Seria isso, mas o tamanho da mão é super importante, definir aí o tempo gráfico, né, como você falou, e o autoconhecimento, eu acho que o day trade, ele mexe mais na pessoa quanto a esse assunto, acredito eu, do que para quem olha mais no longo prazo e coloca... Não tô falando que tá errado, tá tudo certo, gente, lindo, tá? que se coloca numa situação mais confortável para tomar decisão. Sim. Porque quando você tá na pressão ali, porque day trade é uma pressão do caramba. Mas é mais confortável mesmo, tá? É por isso que, tipo assim, a galera... É mais fácil, acho assim, você conseguir lidar com o longo prazo, porque você tem tempo pra pensar, tempo pra estudar, tempo pra reagir, e o day trade é reativo, gente. Não tem o que fazer. É isso. O day trade você tem que ter um estágio de competência inconsciente, né? A gente fala igual dirigir, você tem que saber o que fazer sem que você precise parar e pensar todas as coisas, porque o day trade você precisa ter treinado tantas vezes. Vira reflexo. Vira reflexo. Se você olha pra trás porque você fez, você sabe explicar por que você fez. Exato. Agora, antes, se você tiver que enquanto você perdeu, foi. Já foi. Exatamente. Então, eu vejo muitos pontos positivos nesse sentido também. E que bom que você comentou isso, porque eu não acho ruim a pessoa adaptar. Igual, você não se deu bem, você foi para outro lugar e, nossa, tá lindo, beleza. Eu, por exemplo, não vou falar que eu nunca montei carteira de longo prazo, já contei pra você como é que eu fiz, como é que eu fazia e tal. Mas tinha coisa assim que, tá, beleza, minha carteira tá lá, eu vou olhar daqui a 1 ano. Cara, eu não sei, eu acho que eu ia morrer de tédio, não sei. É perfil. Sabe? É perfil. Eu falo, gente, parece que caiu uma baba você não aqui, olha daí, né? Eu não sei se estou ganhando ou perdendo dinheiro, por exemplo, nessa última semana, porque eu não abri alguma coisa, entendeu? De vez em quando eu dava uma olhada assim, de vez em quando. Mas quando eu fazia carteira, beleza, eu estou em dezembro, eu vou olhar só em dezembro, né? Vou decidir a minha carteira e observar ela ao longo do ano ali algumas vezes. Durante o ano, com certeza não é todo dia. Então eu abria às vezes a plataforma, não olhava a carteira de longo, eu ia pro day trade e era isso. É mais ou menos o que eu faço hoje. Eu não olho o que tá lá, né? Não quero nem saber. Eu falo, deixa lá que é. Eu queria saber como que é, porque você trouxe que você fez o backtest e tal, e você não opera todos os dias. Não, só depende de como tá a minha agenda do dia. Isso por exemplo, hoje eu não operei, também. porque eu vim olhando o mercado, eu vim no carro, né, aqui, olhando, vi o payroll, mas eu tendo a não operar por celular, então se eu não tô parada pra fazer isso, eu não opero, porque não tô prestando atenção no que eu tô fazendo. E se por algum motivo do trabalho, eu estou fazendo alguma coisa no período da manhã que não dá pra eu ter essa atenção, aí eu também não opero. Eu ia te pedir isso da sua rotina, assim, você acaba preferindo quando você pode, você acaba indo pela manhã, e aí você fica Só faço de manhã. Então, mas aí você fica naquele horário que você se determinou, ou você fala assim, eu vim aqui fazer, sei lá, 2, 3 operações e se der, deu, se não der, acabou, assim. Eu fico pela manhã. Até quando eu fiz aquele backtest, tudo isso, eu falo assim que eu acho que é interessante de cada um fazer o seu backtest, é que cada um põe a condição que tem. Então, eu coloquei um período, então, quando eu ia puxando o gráfico para ver o padrão, a assertividade dele, essas coisas, eu considerei o período que eu me propus a fazer. Então, eu só olho de manhã. Nem olhava pra tarde, porque é o que interessa pra mim, né? Então, a liquidez é diferente, não é a mesma coisa de manhã e de tarde. Então, eu olhei, filtrei, falei, é isso que eu vou seguir. É nesse aspecto que eu vou... Desde que eu comecei a operar day trade, no comecinho você quer ficar o dia inteiro olhando aquele travo. Aí você termina o dia desse jeito mesmo, falando, ai meu Deus, parece que corri uma maratona. Você fecha o olho e tem um monte de candle, vela passando na sua frente, assim, Mas né? eu acho que é o que você comentou, né? É difícil a gente encontrar algum trader que você fala, ele tem 3, 4 anos de mercado e não é possível que tá... Tipo, tudo bem, vamos lá, nesses 4 anos eu começo a perder aqui. Nossa, falando, gente, o que tá acontecendo? É um ralo de dinheiro. O que é isso? E, na verdade, isso foi um estímulo para eu estudar mais. Eu era a louca do estudo. Eu ficava até 4 horas da manhã estudando. Eu terminava o trabalho, eu era agente autônomo na época, terminava o trabalho, fechava o escritório, o mercado fechava, falava, agora eu vou. E era até 4 horas da manhã. E eu não achava ruim, não. Eu achava delicioso. Um monte de tesão em estudar isso daí. Pra mim, eu continuo, eu acho. E é isso aí. Então, perfil. Mas, até perdi o fio do que eu tava falando.
Falou dos 4 anos. Tava falando dos 4 anos, que você, não sei, dos traders de 4 anos. É, que depois de um tempo, você se observando também, você entende que fala assim, day trade todo dia, cara, não precisa ser todo dia. E é muito difícil falar assim, quando que você sabe se o mercado vai te dar condição? Nunca. Sim. Então, qual que é, na minha opinião, o filtro do day trader, por exemplo, entender se, será que hoje é um dia bom para operar? Porque tem dia que você senta lá na tela e fica. Não deu a condição, não deu a entrada. Exatamente. É uma perda de tempo. Você não faz nada. Muita gente fica frustrada e fica procurando. Aí você fala, eu vou cozinhar uma batata ou vou ficar olhando a tela? Eu vou tomar minha água, eu vou fazer não sei o que. Aí você fica ansioso esperando dar uma entrada. Você não sabe se vai dar entrada. Talvez você fique o dia inteiro lá e não dê entrada. Nem 5 para 6 da tarde. Falando de dólar. Então, eu penso assim, que aquela manhã que você tá bem pra caramba, e você fala, vamos lá, operar, ok. Agora, aquela manhã que você fala, é esse o dia que você não tem que operar, porque não é o mercado que vai te dar condição, que a gente só vai saber depois que ele começar. Sim. Então, não tem como a gente pensar assim, eu opero 3 dias por semana, segunda, quarta e quinta, porque sexta-feira eu vou, sei lá, fazer outra coisa. Não é assim, eu acho que a pessoa tem que se perceber, porque tem dia, eu falo isso bastante em sala do YouTube, né? Marta, bati meu limite de stop, eu paro, eu continuo. Aí a pessoa fala, os abalos mentais que isso dá. É horrível. Eu já perdi dinheiro de ficar assim, eu não tinha fome. É horrível. Te coloca numa condição lixo, assim. Sim. Aí eu falava, gentilmente, olha, eu acho que você tem que parar. Você vai tentar recuperar uma grana que você perdeu estando melhor do que você tá agora. Você não vai tomar boas decisões. Então, eu gosto muito do day trade nessa questão de, tem dia que 10h30 você fala... Já fiz meu dia. Então, mas aí o que te faz parar? Ou você vai até o horário, eu vou até o horário, que tá só que eu também sei você que não coloca um limite ali de tipo, cara... Não, porque eu opero pequeno perto do patrimônio total. Hoje entendi. Eu tenho num total, hoje que vai estar... Eu acho que isso dá muito conforto. Então, assim, eu vou operando poucos contratos... Nenhuma vez eu chego perto de um stop diário que me machuque, que realmente vai mexer comigo. Então, eu acho que isso dá um conforto que é um baita de um privilégio. Muita gente começa no day trade extremamente apertado, então não pode se dar esse luxo. Então, vai colocar uma coisa um pouquinho mais estreita. Mas hoje, e também por ter feito esse backtest, eu já sei que o padrão que eu tenho operado, num dia que ele acontece muito, ele vai acontecer 3, 4 vezes. Nunca, no período que eu fiz esse teste, ele deu mais do que isso. Então, se eu sei disso quando eu tô fazendo o teste, e aí no dia eu já tô na 6ª, 7ª operação, eu sei que eu tô forçando a vista em alguma coisa, porque não tô fazendo direito. O que é esse padrão? Você opera algum padrão gráfico ali? Eu opero martelos em determinadas regiões, principalmente quando ele tá apoiado em média, ponto. Tem 4 médias no gráfico, análise técnica bem simples. Caraca. Eu acho que nessas horas, o simples bem feito... É isso. É o feijão com arroz. É o feijão com arroz, entendeu? Entendi. Ele tem muito mais chance. Exatamente por essa tranquilidade. Se eu coloco 5 padrões, a gente ensina pro pessoal, eu dou aula pro pessoal da turma que a gente tem lá, ensinar análise técnica. Então, eu sei achar pivô, eu sei achar uma série de outros padrões. Ombro, cabeça, ombro. Eu não gosto muito no day trade dos padrões muito grandes, porque eu acho que eles demoram muito pra se formar durante o dia, e aí você fica muito tempo no trade. Eu prefiro os de candle. Mas Mas aí eu fui lá e escolhi o que eu acho que é mais legalzinho de operar. Ele acontece vezes o suficiente, eu comecei a olhar, falei, ele acontece legal, o pessoal começou a falar. Falei, deixa eu pegar esse negocinho e ficar voltando no gráfico. Peguei esse martelo, desde que ele tenha um apoio aí em pelo menos 2 das 4 médias que eu tenho, opero ele. Pra cima, pra baixo, não olho muito pra tendência nesse caso. Não é o bicho. Fui lá e comecei. Quantas vezes ele acontece. Maravilhoso. Eu acho que é legal, tipo, uma pessoa tem que viver a experiência de tabelar sem trades de um padrão. Pra ela, porque daí eu conheço o número. Entendeu? Eu olho e fico tranquila. Estopou. Ele dá, geralmente, na manhã, nos últimos meses. E eu continuo essa planilha. À medida que eu tô operando no dia, eu vou continuando ela. Se eu ver que em algum mês... No histórico. Se eu ver que essa assertividade dela começa a mexer, eu sei que eu preciso tirar um pouquinho e repensar. Mas, por enquanto, isso não aconteceu. E aí, eu vou seguindo isso bem devagarzinho. Eu falo um pouquinho, o arrozinho com feijão. Faz um pouquinho sua parte naquele dia. A somatória disso é o tijolinho verde todo dia. O tijolinho verde todo dia que vai te dar alguma coisa. Agora, o que te levou pras redes? Mudando um pouco, porque você também... Eu gosto de falar. A gente não teria convidado você se você fosse monossilábica, pode ter certeza. Mas o que te encorajou a ir pras redes? Você acha que de alguma maneira isso te ajuda também no seu próprio operacional? Porque em tese, quando você vai ensinar,
Você precisa pregar o que você ensina, né, bem? É verdade. E eu sou uma acho que isso pessoa ajuda em- eu sou em uma parte, né? pessoa Ensinar cuja é o maior coerência. estímulo pra também acho. aprender, né? Eu sou uma pessoa com essa parte da coerência, é uma das coisas assim que precisa fazer muito sentido pra mim. Tanto que eu demorei muito pra mostrar em redes o que eu tava fazendo, porque eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o que fala, com passar uma sensação de facilidade que não existe. Porque eu conheço gente pessoalmente que teve problemas, assim, de quebrar mais de uma vez, de ter problemas de tentar se matar. Então, Caraca. assim, por causa do day trade. Então, eu vivi isso de perto. Então, eu tenho um cuidado muito grande do que mostra, de valor. Então, assim, eu tenho uma preservação muito grande disso. Só que, por outro lado, eu acho que é uma oportunidade tão legal para as pessoas. Tanta gente hoje, que à minha volta, que não tem dinheiro investido, que a desculpa é sempre a mesma, tipo, eu não tenho dinheiro para investir. Se a pessoa aprender a fazer direito, com os cuidados que tem que fazer, pode ser uma possibilidade para ela começar a construir um patrimônio de forma paralela. Então, eu sou uma entusiasta das pessoas fazerem day trade. Só falo com cuidado. E aí, nesse caminho de começa a ensinar o pessoal, você começa a fazer parte de grupos, então eu sou mais cara de pau. Quando eu comecei, eu era a pessoa que levantava a mão, a pessoa falava assim, entra aqui, não sei o quê, eu falava, não tá fazendo sentido pra mim. Eu acho que eu era chata desses grupos, inclusive. Sim. E por perguntar muito, eu exercitava muito também explicar. E aí começou, Mariana, ensina sobre isso, ensina sobre aquilo. Contratos futuros é uma das coisas que eu mais gosto de ensinar. E quando o Scott estava ensinando a turma, ele foi a primeira pessoa que falou assim, eu queria dar uma aula de contratos futuros, mas eu queria que você desse. Foi ele que me apresentou o Milho. Foi até por causa do Milho que eu comecei a seguir a Marta. A Marta foi a primeira mulher trader que eu segui no Instagram por causa do Milho. Que fofo. Adoro o Milho, inclusive. É outro ativo que o pessoal brinca, fala assim, se quer falar de Milho, fala com a Mari, nesses grupos que eu faço parte. E aí eu comecei a ensinar, e eu acho isso muito legal. E eu tenho essa história do um dia eu vou estar ensinando alguma coisa, desde muito nova. Quando eu fiz faculdade de Química, eu tinha isso num olhar muito futuro. Eu não fiz para ser professora de Química, eu fiz Química Industrial, queria trabalhar nessa área. Mas eu já gostava da Petrobras nessa época, coitada de mim. E aí eu peguei e falei assim, mas eu queria um dia na vida, em algum momento em que financeiramente eu tivesse ok, eu queria exercitar o ensinar. Sim. E aí eu comecei, eu sempre achei isso muito legal. E aí estudar sobre o mercado veio ativando muito isso em mim. Sim. E aí a gente começou a ter dentro desses grupos, começou a dar aula para turmas sempre muito pequenininhas, um pessoal, né, um grupozinho fechado, poucas pessoas, a gente acompanha aquelas pessoas ali por uns 3 meses, então a gente tem um grupo ali que a gente vai fazendo, a gente tá numa 4ª turma ensinando a fazer day trade, ensinando a ter esse olhar mais amplo do mercado, nem só de day trade vive o day trader, e nem só de buy and hold vive o buy and hold, né, entender o mercado financeiro como uma caixa de ferramentas, você vai puxar para você que você vai achar que vai funcionar melhor porque você precisa, mas ela é grande, tem muita coisa. Sim. Então, toda essa mentalidade. E aí, por fazer isso, comecei a dividir isso nas redes sociais e tô começando a ter um olhar para isso já. Por isso, tô me fazendo pós-graduação, tô estudando para tirar um CNPq, porque eu quero poder falar sobre isso nas redes. Eu acho que isso transformou a minha vida, né? Eu acho Imagina, eu emagreci 36 quilos, o namorado que eu arrumei eu conheci por causa do day trade. Olha! Né? Então, assim, muitas coisas mudaram na minha vida por causa do mercado. Então, eu acho que quando a gente vive essa transformação, a gente quer falar sobre ela e quer que outras pessoas vivam também. Não, e eu acho que tem uma parte legal que você compartilha a sua própria evolução, porque a gente tá sempre aprendendo. Eu falei, o que mais me ajudou ir para as redes, e eu fui para as redes, talvez muito parecido com o que você faz, que é estar em grupos e estar diariamente explicando coisas em grupo, e às vezes coisas repetitivas. Falei, gente, como que eu faço para deixar esse conteúdo no perpétuo, para eu não ter que responder todo dia a mesma coisa? Vamos pro YouTube, entendeu? O Instagram veio depois, assim, mas vamos pro YouTube. E aí eu comecei a fazer isso, mas acho que a parte mais legal do você ir pras redes e ensinar é o quanto você aprende. Então, assim, a galera vai olhar uns vídeos meus antigos, que bosta. Não só de qualidade de vídeo, mas de como eu explicava as coisas, mas você aprende não a só se comunicar, mas você tem que estudar muito para você conseguir transmitir aquele conteúdo. E eu vejo que nas suas redes que você não fala só de day trade, né? Você fala de outras paradas também. Vamos falar do macro, vamos falar de dinheiro como um todo, né? Você tá indo por esse caminho, mas você acha que em algum momento você vai focar mais em algum cantinho? Sim, eu queria focar mais no day trade em algum momento, só que assim, eu falo como a coerência é uma coisa importante para mim, eu não quero falar só sobre day trade ali para um público que é muito... O mercado financeiro ainda é uma incógnita muito grande,
Porque eu não quero que as pessoas vão do 880, que nem meu pai teria ido, Sim. né? Tipo assim, eu tô na poupança, então De agora eu vou repente, pegar o agora- dinheiro, vou colocar na corretora, vou operar 1000 contratos, porque estão dizendo que o dinheiro é fácil. E eu falo, não dá nem pra dizer que é mentira. Que o dinheiro é fácil, ele cai na sua conta. Se você tiver a maldita sorte do principiante, que você vai lá, Sim. boleta 1000 Você fala, contratos é e ganha. isso, né, Bia? Nossa, Aquela mas continha. é isso. Não, todo mundo faz essa conta. Você Ah. fala assim, se eu com R$100 na conta ganhei 100, se eu pôr 10 mil, ganho 10 mil num dia... Não, e a gente faz a conta do vezes Do 20, vezes né? 20 Tem por que mês, fazer você não os vai dias errar úteis no do mês. Exato, ainda tem Não isso. pode esquecer, essa parte da conta não pode ficar de fora, tá? Muito A Bia é importante. maravilhosa contando essa história. Eu sei, posso- Esses 20. Ai, gente, eu sempre... Quem? Mas não sou só eu. Você nunca fez essa conta? Eu achei... Não, Você mas não eu... se iludiu com essa conta? Não, do vezes 20, Ah, não. Que tipo de trader você é? Eu fazia vezes 15, porque eu imaginava, bom, e se eu perder um dia por semana? Eu também. A minha cabeça sempre foi assim. Eu falava Tá assim, vendo? vezes Ai, gente, 20 eu sei que não vai ser. sim. Então vamos tentar ser Vamos tentar imaginar pouquinho que eu tenho uma conservadora. semana Nossa, eu acho que eu sou otimista demais. Eu fazia vezes 20. Assim, não fiz vezes 22 porque eu pensei assim, fevereiro, você não vai ter talvez 20 dias úteis, ou vai arredondar pra 20. Eu fazia vezes 20 o que eu ia ganhar, entendeu? Era essa conta que eu fazia. Então, e eu acho que essa conta, ela é muito sedutora. E eu acho que a gente... eu acho que se eu for falar para as pessoas sobre o meu caminho, eu tenho que falar sobre o meu caminho. Meu caminho foi com muito cuidado. Sim. Então, eu acho que se eu não fizer a mesma coisa falando sobre isso... E porque, quando eu comecei a falar sobre essas coisas, principalmente para pessoas mais próximas, eu acabei virando aquela referência de... Ó, amiga, eu preciso comprar renda fixa, me ajuda? Cara. Eu preciso de não sei o quê. E eu gosto. Não vou Sim. dizer que eu não gosto. Sim. Eu gosto pra caramba disso, né? E eu gosto do mercado como um todo. E aí, você vai ver... Comecei a ver as pessoas entrando nisso com ideias muito equivocadas, tão erradas quanto sobre o day trade em relação a outras coisas. Sim. Tipo, de ver gente comprando... renda fixa é segura sempre. Então, vai lá na aba renda fixa da corretora e sai comprando. Você indicou isso pra uma amiga sua amiga investiu e ela veio pedir por que ela tava no prejuízo? Já, Eu por causa da aconteceu isso marcação comigo. mercado. Mas Aconteceu como comigo. se a renda fixa, como que tá menos? Não, eu falei sem assim, explicar. a Tonga fui eu, entendeu? Porque, tipo, eu falei assim, gente, sei lá, ela pediu renda fixa, pediu segurança, e, enfim, eu falei, só o que eu falei, aqui, IPCA 2035, isso já tem, não era o IPCA de agora, os títulos tem agora. E eu falei, só que assim, 2035, você falou que é longo prazo, então, você vai ver isso aqui em 2035, tá? É isso. É isso. Tipo Pra assim, gente é isso. Mas aí eu não expliquei pra ela que, olha, você pode sacar isso aqui na hora que você quiser. Não, isso eu Só que, expliquei. aham. Eu expliquei que você podia sacar a hora que ela queria. Mas eu esqueci de explicar que dependendo do momento ela poderia estar perdendo dinheiro. E aí ela veio, como assim, Bea? Não sei o quê, eu coloquei dinheiro e tá negativo, Bi, não é renda fixa. Eu falei, não, a renda fixa é porque a taxa é o que você acordou. Entendeu? Mas você teria que levar até o vencimento. E eu falei, nossa, se a falha foi minha ali, cara. Eu faço o meu meia-culpa, né? Então, as pessoas... Eu vejo que dentro das pessoas que eu tenho um círculo mais próximo, ou que estão ali nas minhas redes por enquanto, tal, a gente tem esse tipo de dúvida. Então, ela é muito mais primária. Então, eu levo o day trade pra lá. Quando eu faço, posto alguma coisa, mas com muito mais cuidado. E eu acho que aí entra a dificuldade da rede social, né? Porque o Instagram, pra você começar, até pra crescer ele, não sei o quê, você tem que chamar a atenção das pessoas. Só que o day trade, você vai explicar quais são os riscos, como que seria o legal de se fazer o day trade pra não te machucar, pra você ficar tempo suficiente no mercado, pra passar pela curva de aprendizado, ganhar dinheiro, não sei o quê. São conversas mais longas. Você não faz um vídeo de reels de 1 minuto. É conteúdo morno, né? Os conteúdos morno, tipo assim, você não é aquele cara, ganhe R$500 por dia. Esse cara cresce rapidinho no Instagram, Sim. entendeu? É o conteúdo morno porque você quer fazer a Sim. coisa direitinho. E aí, se for pra fazer uma coisa que vá muito de encontro com tudo que eu acredito, até pela experiência que eu tive, por como o day trade é pra mim, e pelo que eu vir e machucar outras pessoas, seria impossível fazer desconsiderando isso. Então, assim, por isso eu demorei tanto pra começar a falar sobre isso na minha rede. Na rede da Inset, que é onde é essa marca que a gente acabou criando, onde a gente tem várias pessoas ali ensinando com olhares bem diferentes. Eu tenho um dos meninos lá que ensina análise fundamentalista, um é day trade, outro... Eu falo que eu sou o meio termo de todos eles. E sou a única mulher também no meio de todos eles. A gente costuma ser só 20% de todos os grupos que a gente participa.
E aí eu demorei lá, aparecia mais falando, mas eu demorei mais pra me sentir confortável, porque eu tinha muito medo de falar sobre isso e soar, que é mais fácil do que realmente é. De influenciar as pessoas de forma errada. É simples, né? Não é fácil, ele é simples de fazer. É que a dificuldade, basicamente, passando a parte técnica, que eu acredito que as pessoas, a maioria, não todas, têm capacidade realmente pra, né, entender. Não é só aprender, gravar igual prova de vestibular. Você decora, vai lá, faz, passou 3 meses, você não lembra nem do seu nome direito que você escreveu. Aprender, entender o que é aquilo, de fato absorver aquilo. Você tá com ressaca social, eu descobri esse termo. Você tá cansado aí, ó, de socializar. É o que a gente tem também. Eu acho que eu tô nesse ponto aí também. Demais. Porque eu falo, às vezes, é tanta coisa na vida. Esse ano, acho que o pessoal, pós-pandemia, o pessoal na vida social quis tão socializar. Meteu o louco pra tirar o atraso, né? Daí chega um momento que você tá com ressaca social. Bom, eu saí da feira com dor na mandíbula de tanto sorrir, conversar. Sem pé também. Eu falei... O pezinho dela de judiação. Eu tô descalça, né? Enquanto vocês estavam conversando, eu tava tirando minhas tamancolas aqui, mas tudo bem. É isso. Mas enfim, você tava falando dessa questão do aprendizado. E uma coisa que eu vi esses dias, a gente tava discutindo isso ontem, acho que inclusive. Entrou muita gente ali no meio da pandemia para o day trade. A gente tava conversando com um cara da CVM ontem sobre isso, inclusive. E eles têm os dados, né? Entrou muita gente com aquela condição exprimida que você trouxe, que é o cara que talvez perdeu o emprego, ou perdeu renda e tinha uma grana do fundo de garantia, ou tinha uma pequena reserva e foi pro mercado. E aí eu acho que essa galera veio realmente um pouco mais exprimida e limitada pro mercado, e na velocidade que às vezes entraram, acabaram saindo muito rápido. A maioria de quem entrou naquele ápice de 2020, da galera de day trade, ficou pelo caminho. Porque eu acho que eles vieram em condições totalmente diferentes, né? E aí eu acho que entra o seu papel, e o seu papel de mostrar essas condições. Porque apesar do day trade você poder começar com pouco dinheiro, não quer dizer que você tem que começar com pouco dinheiro, não é? Exatamente. Esse pouco é relativo, né? Então eu falo que as pessoas confundem o mínimo ideal para você ter uma solvência com margem de garantia. Exato. Elas acham que ela pode usar a margem de... se na minha margem de garantia é R$150, eu tenho R$1.500, vou boletar 10 contratos. É isso. Entendeu? Mas não é sobre a margem de garantia. É sobre você ter solvência, porque o mercado está extremamente a risco, volátil. Qualquer chacoalhada que ele te der, ele vai te tirar. Que as pessoas, assim, acho que as pessoas pensam que margem de garantia é o que você precisa para operar. Você não opera com margem de garantia. Você abre uma boleta, você abre uma operação. Você consegue enviar uma ordem com aquilo de dinheiro na conta. É só isso que a margem de garantia garante. Exato. Agora, a saída depende de oscilação de mercado e tal. Porque se o negócio anda, sei lá, R$50 contra você já não tem mais R$150. Já foi, já acabou, 30% já foi lá, virou fumaça. Nem fumaça, você nem viu o que aconteceu ali, sumiu. Então eu penso bastante nisso daí, assim, também acho que é. Então, mas é que essa é uma questão que eu acho que da parte educacional tem algumas poucas pessoas sérias que falam. Porque o que acontece muito você pode começar com R$150 se você quiser. Nossa, a sensação que eu tenho aqui, eu falo tanto disso. Então, mas é isso que eu digo. São algumas poucas pessoas que acabam falando. E é um discurso que tem menos alcance. Por quê? Porque a gente não fala o que as pessoas querem ouvir. A gente porque eu falo assim, só tem vendedor de sonhos no mercado financeiro porque tem gente procurando comprar sonhos. Então, lei de oferta e demanda. Tem gente, gente que é um mercado só também. tem esses cursos que estão focados nesse aspecto. Só tem tanta gente falando disso porque tem tanta gente buscando esse discurso. Agora, o outro discurso que é um pouco mais chato, no sentido de cuidadoso, de olha, não é tão fácil assim, você tem que tomar isso aqui. Mas o cara tá vendo lá, eu tô vendo ele boletar, tá funcionando. E pior que você não pode dizer assim, tipo assim, que é mentira. Eu não posso dizer pro cara que com R$150 na conta é impossível que ele ganhe R$100. Exato, tem esse porque também. É possível, então você não pode dizer que é improvável, mas é improvável que ele faça num dia, nem tanto, mas que ele faça uma sequência D com toda certeza. É muito improvável que ele não vai fazer isso vários dias seguidos. Sim. Não, e outra, eu acho que uma coisa muito sem noção. Mas o fulano fez. Mas você não é fulano. É o discurso da mãe. Você fala que, mas você não é o fulano. Você não é todo mundo. Você não sabe o que ele tem ali na conta, como que ele tá na vida dele. É que nem uma pessoa olhar pra mim. Mariana, você tá aqui, você posta o seu
seu resultado do dia. Um resultado pequeno, mas que eu tenho ciência de que para muita gente ganhar aquilo ali todo dia seria muito interessante. Sim. Mas a tranquilidade que eu tenho para fazer aquilo é que justamente não preciso daquilo. Né? Porque eu tenho meu trabalho, porque eu tenho ali eu tenho... Não preciso, não quero, né? Na verdade, eu preciso para um plano maior. Sim. Mas, assim, o boleto do Bradesco aqui em cima não tá pendurado. Então, eu acho que isso faz muita diferença. E as pessoas não veem esse lado. Então, eu acho que comunicar sobre o mercado financeiro já é difícil, porque as pessoas têm um monte de objeção do não tem dinheiro, não. Aí você entra nisso. Aí vai pro outro lado, que é o day trade, que é, aqui você faz dinheiro, você não precisa trazer, é como se você não precisasse trazer dinheiro de fora, como o longo prazo você precisa estar aportando e tal. Sim. E aí o pessoal fala, mas aí aqui eu tenho que tomar um monte de outros cuidados, porque dinheiro fácil, ele não existe, né? A gente fala, day trade é dinheiro fácil mais difícil do mundo. E tem a questão também das coisas que a gente fala como comunicadoras, né? Que somos... A pessoa, você fala uma coisa, ela entende outra. Ela interpreta o que você tá falando. E vou falar uma coisa que aconteceu nem faz tanto tempo assim, isso até virou piada na minha sala lá no YouTube. Que eu tava fazendo uma análise do dólar um pouco mais longa, então eu entrei um pouco mais no detalhe, o mercado tava um pouco mais calmo. Eu coloquei 15 minutos lá, eu falei, gente, agora vamos, sei lá, o mercado tá paradão, vamos estudar. Daí o que eu fiz? Eu falei, eu vou estudar como se eu estivesse estudando pra eu operar pra mim. Então tá, já vi que no minuto não tá dando nada, vamos pro 15. Aí eu olhei o que aconteceu lá atrás, comecei a estudar, aí eu expliquei como que eu faço projeção, por que eu espero que ele vá naquele ponto, ou se eu tô meio perdida eu uso um Fibonacci. Normalmente eu não uso, mas quando eu tô meio perdida, não sei, eu falo, não tô vendo um limite muito perto, então vou buscar um Fibonacci e tal. E aí eu falei, tô esperando o dólar hoje. Ah, mas você não sabe. Eu tô fazendo uma análise intradiária, eu faço day trade, então se virou amanhã pra mim, não presta minha análise. Hoje eu espero o dólar aqui. Falei um ponto, falei o preço. Eu espero o dólar aqui. E aí tinha alguém lá que tava escutando o que eu estava fazendo. E olha só, eu falei, eu espero o dólar em tal preço hoje. Eu não falei, entra na operação agora. Até porque eu poderia falar isso, eu sou analista. Eu posso falar isso. Sim. Mas eu não falei, eu só falei, estou esperando o preço do dólar aqui. E o preço, na hora que eu tava analisando, ele tava aqui, assim. Pra quem tá escutando, eu tô colocando 2 pontos distantes, né? Um ponto mais pra baixo, que era onde ele tava, e um ponto mais pra cima, que era onde eu esperava. O cara entrou na operação. E eu terminando a explicação, não sei o que, eu falei... Era como se você tivesse... O dólar vai para aqui. Como se eu tivesse dado uma ordem ao mercado. Vai lá. E aí, passou uns minutos lá, o negócio começou a voltar. Mas tava dentro da análise mais longa, no 15 minutos lá, tá, beleza. O cara começou a escrever no chat. Você afirmou que ele ia e eu entrei, agora eles estão caindo com não sei quantos contratos. Tipo, eu tava fazendo uma retração. Sim. Terceirizar a culpa é maravilhoso. Não, e aí eu fiquei, mas criatura, eu mandei você comprar. E assim, deu, sei lá, 5 e pouco, mas pro final do dia eu já tinha fechado a sala, eu não fico até o final do pregão. Ele foi, o dólar foi. Chegou lá. Tá. Finalzinho de sessão, ele bateu, retraiu, não sei o que, cumpriu bonito, mas foi lá no centavo. Bateu. E aí, depois a galera do YouTube ficou, não espera, não sei o que. Mão de alface. Mão de alface. Exatamente. Mão de alface. Mas o que eu achei mais impressionante é que como é confortável as pessoas, por exemplo, é o que você falou da demanda e da oferta eu falo de informação de... Pra que eu tava falando isso ontem? Que tem dado e tem informação. O dado é aquele... a coisa... Número, crua. A informação, quando você processa aquilo, ela te traz alguma coisa pra você transformar aquilo em valor de alguma maneira. Até então, eu estava analisando dados, e aí quando eu falei informação, foi a minha análise aplicada, eu falei, minha informação que eu tenho dessa leitura é que ele vai pra lá. E eu tô esperando ele aqui. Ele foi, só que ele precisa de tempo, né? Eu não sou a deusa do tempo, né? Então tem que esperar o relógio passar. E o cara entrou na hora, passou um calorzinho. E nesse calorzinho, mas ele atacou o chat de um jeito, que vi uns blocos de texto ali. Eu falei, meu Deus, foi super educado na escrita, foi bem polido, assim, sabe? Mas ele veio, tipo, dedão na cara. Você afirmou e eu entrei com, não sei, dezenas de contratos e o negócio... Nossa Senhora. E agora você imagina, um cara que interpreta o que eu falei como um call e executa na conta dele um tamanho que com certeza não cabia pro perfil dele, porque se ele não tivesse com muito calor ele não ia falar nada.
E outra, se o perfil dele já é de tá boletando desse tamanho, é porque eu imaginaria que ele já tá fazendo isso há um tempo a ponto de saber que o calor faz parte ali. Mari, eu não acho que isso é perfeito, acho que isso se chama falta de noção. Ele não sabe qual perfil ele tem. Se ele tivesse noção do perfil dele, ele ia saber o tanto de risco, de exposição financeira que ele consegue aguentar. Não vou falar... É que eu não gosto de falar assim que é confortável, porque ninguém gosta de passar calor, nem de R$1 eu não gosto. Sim. Então, assim, o quanto de exposição financeira que ele fala, eu aguento aqui. Aqui ficou demais pra mim, então isso aqui é meu limite. Então, pra uma operação de X pontos, eu vou tomar um risco de X pontos. Isso aqui, ele equivale àquele financeiro? Equivale. Então, vamos lá, né? Às vezes tem um slippage ali, um negócio, uma mexidinha. Vamos diminuir a mão um pouquinho. Então, no pior cenário, eu não vou chegar nesse número. Nesse financeiro. Vamos colocar, né, os colchãozinhos do lado ali. Sim. E não foi isso que ele fez. Enfim, aí eu falei pra ele, olha, eu não mandei você comprar. Assim, né? Eu não sei nem se foi uma resposta muito decente pra ele, porque ele foi muito educado. Eu falei, mas eu não mandei você comprar. E eu não afirmei nada, eu fiz uma análise. Falei, eu espero que ele venha aqui. Eu não mando no mercado. Eu adoraria mandar, gente. Se eu mandar, tava todo mundo milionário, bilionário. E é isso. E, enfim, no fim do dia chegou lá naquele ponto. E aí, no outro dia, no chat, né? Ficou a galera, cadê o cara que tava lá? Falou que você afirmou que o dólar foi mesmo, não sei o que, virou piada e tal. Sim. Mas a gente tem que tomar cuidado com a maneira que a gente fala. E mesmo tomando todo cuidado, nós somos interpretadas. Sim. Não é? Tipo, que pra você ali a renda fixa tava implícito que a pessoa tem a intenção de carregar até o vencimento e que o que acontece ali no meio do caminho, whatever, tipo... Sim, pouco importa. Eu acho que é um exercício que eu tenho feito muito grande quando as pessoas falam disso, porque quando a gente tá falando, a gente tá acostumado a estar em grupos, a gente tá pregando pra convertido, né? Sim. Você tá falando isso, você faz, não, gente, eu tô fazendo um estudo, então... Você sabe ali entendeu. Pode não ter sido todo mundo, mas claramente foi a grande maioria das pessoas que te acompanham ali no chat já falaram, não, a gente entendeu, você tá fazendo um estudo e tal. Mas às vezes eu volto pra trás e falo assim, Mariano, óbvio também precisa ser dito, porque às vezes a gente perde. Eu me sinto muito repetitiva quando eu falo óbvio. Importante. Aí às vezes eu paro de falar o óbvio, daí eu volto e falo, gente, tá, vamos lá. Mas é importante e não é todo mundo que faz. Martinha, adivinha. Adivinha, acabou. Adivinha, passa muito rápido. A gente parece um day trade aqui, isso aqui. Não, mas então... A coisa flui, entendeu? Já que ela gosta de falar, ela disse que gostava de falar, né? Então tá aí, ó, gente. Falamos muito sobre day trades. É muito legal você trazer a sua história, porque provavelmente algumas pessoas vão se identificar, outras nem tanto. Mas eu acho que tem algumas lições muito valiosas, né? Desde capital para você investir, a questão da ansiedade, de você testar o seu método. Acho que teve bastante coisa bacana hoje. Mas, Mari, negócio é o seguinte, quando a gente finaliza o nosso episódio, a gente sempre pede para o nosso convidado escolher uma música pra gente finalizar ao melhor estilo possível. Então, se você quiser deixar suas redes, né, que você agora tá produzindo conteúdos, né, nas redes, pode deixar as redes pra galera te seguir e manda a sua música aí que a gente vai tocar no final do episódio. Bom, primeiro vou deixar meu Insta, porque a gente tem falado bastante coisa lá. Eu converso com muita gente no direct, o pessoal me pergunta não só sobre day trade, mas sobre outras coisas. Também vale o convite aí, nós 3 mulheres, eu adorei a ideia de vir aqui conversar com vocês. Primeiro que sigo a Martinha desde que eu comecei também. Mas para falar para mulheres, né? Porque é impressionante como, para mim foi muito importante ter como referência e falar, tem mulher fazendo isso aí também, então tem espaço, né, para mim. Então, eu tenho uma vontade muito grande de comunicar com essas mulheres, mães, vamos cá em casa, isso é pra gente também. Então, me segue lá no @Mari Damasceno, né? DAMACENO, Damasceno sem o S. E música, a gente sempre gostou eu gosto de rock, né? Eu sou da turma do rock and roll. Boa. Né? E pra falar assim, são as músicas que me deixam mais calmas, né? O que te deixa calma? O que me deixa calma é ouvir Linkin Park. Então, homenagem à minha vida inteira. Calmíssimo, Linkin Park. Bem tranquilo. Maravilhoso. Mas eu adoro Linkin Park. É maravilhoso. Então, gente. eu peço aí o In The End do Linkin Park, que sem dúvida nenhuma, acho que é uma das minhas músicas favoritas. Maravilhoso. Muito e assim bom. a gente encerra mais um episódio do Game Dela. Se você gostou, não esquece de compartilhar com quem você acha que esse conteúdo pode agregar. Martinha, muito obrigada. Mari, muito obrigada. Obrigada a vocês, obrigada, Mari. meninas, muito Obrigada, mesmo. gente. Até a próxima. Até. Gamecast. Bolsa de valores sem mimimi é da Clear.